Bom dia, sétimo ano. Eu estou aqui para agradecer a participação de vocês. Eu sei que o momento não está sendo fácil, né? Tem alguns que estão se empenhando aí em realizar as atividades propostas. E também eu quero pedir, né, como essa é a primeira tentativa nossa de se fazer um vídeo, uma videoaula com os professores explicando, esse aqui é a primeira tentativa. Então eu quero pedir para vocês que nesse primeiro momento não compartilhem o vídeo. Ele vai ser postado nos grupos da sala de vocês. Então a gente solicita essa compreensão, porque ele está numa fase de teste. Eu vou falar para vocês de um conteúdo chamado Renascimento. O Renascimento ele vai ser o divisor da Idade Média, que é o período que nós estudamos antes da quarentena, para a Idade Moderna. Então, o Renascimento, como o nome já diz, significa renascer, surgir de novo. Durante o Renascimento, nós, para quem tem o livro, né, quem conseguiu pegar o livro, o Renascimento, o conteúdo começa aqui na página 34 do livro de vocês, é o capítulo 3. Então, renascimento, como o nome já diz, ele significa renascer, surgir de novo. Mas então, o que vai renascer, vai surgir de novo? No final da Idade Média, o mundo que eu falo aqui, o que era conhecido era somente a Europa. Os europeus eles não tinham uma noção, uma ideia de que existiam outros continentes, outros lugares fora a Europa. Então, a Europa viveu um período chamado Peste Negra, em que 70% da população europeia morreu em decorrência dessa doença, que era chamada de peste negra ou peste bubônica. Então, como 70% da população europeia é um índice muito grande, vale lembrar o quê? Que essas pessoas morreram pelo fato de que elas não tinham cuidados, noções básicas de higiene. Os europeus da Idade Média, eles não tomavam banho, eles não trocavam de roupa, eles não tinham hábitos assim de lavar as roupas. Então, as pessoas só tinham 2 mudas de roupa, uma estava no corpo e a outra estava no sol para tomar um vento. Elas não eram muitas vezes lavadas. E aí no domingo eles colocavam uma outra roupa que eles iam para a igreja, que era uma roupa mais de festa, uma roupa mais nova. Então, por essa falta de hábitos de higiene, levou o quê? A uma doença, essa doença chamada peste negra ou peste bubônica, ela é transmitida pela urina do rato. Então, a nossa pele, quando entra em contato com a urina ou com as fezes do rato, ela entra, essas bactérias, né? A bactéria chama Yersinia pestis, ela entra para a nossa corrente sanguínea através da pele. Como? Se as pessoas lavassem os lugares, mantivessem limpo, né? Que elas guardassem os alimentos, não andassem tanto descalços, essa doença seria facilmente evitada. Então, como eles não tinham essas noções, esses cuidados de higiene, e participaram de uma guerra chamada Cruzada, alguns ratos subiram no porão dos navios. Então, essa cruzada aconteceu ali na Ásia. Alguns ratos, quando esses soldados, esses combatentes voltaram para a Europa, alguns ratos subiram em procura de alimentos. Só que o rato, ele não era o transmissor da doença, era a pulga do rato. Todo rato, ele tem algumas pulgas. Essa pulga, quando pica a pele do rato para se alimentar do sangue, ela libera essa toxina, ela libera essa substância na corrente sanguínea do rato. O rato elimina isso tudo, o rato vive bem com isso, né? Não acontece nada com o rato.
só que ele elimina através da urina. Então, o ser humano descalço, desprotegido, com o ambiente sujo, não limpo, ele vai adquirir essa bactéria chamada Yersinia pestis. Então, quando eles chegaram na Europa, depois de 3 anos, 4 anos em guerra, a primeira coisa que eles vão fazer é entrar em contato com a sua família. 4 anos longe de casa é muito tempo. Então, eles começaram a adquirir essa doença, que dá uma febre, muita dor, dá uns bulbos, né? Bulbos assim são caroço, tipo uma íngua, que ele dá na região da axila e da virilha, principalmente. Então, esse caroço, ele começa a ficar mais ou menos do tamanho de um ovo de galinha. E ele vai escurecer e vai estourar. Quando ele chegar nesse ponto de que esse bulbo está estourando, a doença já é altamente contagiosa. Então, o índice de letalidade, de mortalidade, era de 98% daquelas pessoas que contraíram a peste negra. Quando eles chegaram em casa, eles vão matar a saudade dos filhos, da esposa e tudo mais. Eles vão passar essa doença, porque ela é altamente contagiosa, ela é transmitida pela saliva e pelo contato, né? Compartilhar copos, talheres e coisa e tal. Tudo que entrar em contato com a saliva do doente vai transmitir para outra pessoa. Então, as mulheres, elas vão começar a cuidar dos maridos que estão doentes. Só que, ao mesmo tempo, elas estão cuidando dos filhos. Quando chega um momento que as pessoas estão vendo que estão adoecendo, o que vai acontecer? Eles vão pedir uma ajuda divina, lembrando que na Europa todos eram católicos nesse período. Então eles vão procurar as igrejas para fazer sua oração, para fazer suas promessas, né? Todo o ritual aí do catolicismo. Então a pessoa, ela saiu de um ambiente que já está contaminado, ela vai para um outro que está mais neutro, né? Que é a igreja, e aí ela vai passar essa bactéria para as outras pessoas que também estão nessa mesma situação. Então, a doença, ela se alastrou, por isso que ela atingiu o índice, né, a taxa de 70% da população europeia morta em decorrência da doença. Fora isso, quando ela percebendo que as orações, assim, a pessoa se apega mais à religião, né, que é uma fase difícil da vida dela, cuidar de tantos doentes, também quem tinha um poder aquisitivo maior tinha empregados domésticos. Então, eles transmitiam essas doenças também para os empregados domésticos. Essa trabalhadora doméstica, esse jardineiro que entrou em contato com a pessoa doente, quando retornar para a casa dele, também vai espalhar a doença para os seus filhos. Então, chegou assim um momento que a crise foi tanta que os trabalhadores do campo, eles não conseguiam mais cultivar o campo. Eles não conseguiam mais plantar e colher os alimentos. As mulheres que trabalhavam em casas de famílias mais ricas não tinham condições de cuidar dos próprios filhos nem delas, porque elas também estavam doentes. Então, a fome também contribuiu para essa taxa de letalidade grande, porque se não tem alimentos, as pessoas não têm o que comer. Se não tem quem cultivar os campos, também não vai se ter mais o que comer. Então, as pessoas que sobraram, né, esses 30% que sobraram vivos, eram pessoas assim que perderam completamente a família, que de um vilarejo, de um povoadinho só sobrou um. Então essas pessoas, elas estavam vendo o nada, o vazio. Quem sobreviveu então tinha a dura missão de reconstruir tudo, reconstruir sua vida, reconstruir o seu trabalho, o seu modo de vida, a sua sobrevivência. Então, esses 30% que sobraram vivos, eles vão pensar o quê? Se a doença ela era transmitida pelos ratos, eles viram que os europeus, a maioria, tinha gatos como animais de estimação. Então, eles associaram a doença ao gato.
Então eles começaram a matar todos os gatos que tinham na Europa. Aí, quando eles começaram a organizar grupos e matar todos os gatos que tinham na Europa, o que vai acontecer com a população de ratos? Se o predador natural dele está morrendo, a população de ratos vai aumentar. Então, o pico da doença foi quando teve o grande massacre de gatos na Europa. Então, quando as pessoas perceberam que era o rato transmissor da doença e não o gato, já era tarde demais. Então, eles, quando perceberam isso, depois de um tempo veio um inverno muito rigoroso que começou a matar essas bactérias, porque elas não sobreviviam a um clima muito gelado. Então, a doença, da mesma forma que ela surgiu de repente, ela acabou de repente. Quando atingiu o pico, né? Isso aí vocês estão escutando muito na televisão, né? Que toda pandemia ela tem um ponto máximo, né? Depois ela entra em declínio, que é quando as coisas começam a querer voltar ao normal. Então, a partir desse momento, as pessoas perceberam o quê? Que elas tinham que dar um sentido à vida delas. Né? Quando as pessoas passam por um período de muito sofrimento, se elas conseguem sobreviver a isso, elas pensam, eu vou ter que dar um novo sentido para a minha vida, eu vou ter que reconstruir tudo. Então, esse período de reconstrução nós chamamos de renascimento. A Europa ela está nascendo de novo. Então, as pessoas pararam de dar assim, lógico que elas davam importância à religião, né, pessoal? Mas eles passaram a pensar o seguinte, de que tinha que ter uma explicação mais racional, uma razão para as coisas acontecerem. E aí eles começaram a investir mais no conhecimento. Então a Europa medieval era chamada de teocêntrica. Teo significa Deus, cêntrico, centro. Então tudo girava como sendo a vontade de Deus. Então eles passaram a dar mais importância ao antropocentrismo. O que antropo significa homem, centrismo, centro. Então o homem é o responsável por suas ações, o homem é o responsável pelo que faz. Então a doença, eles passaram a pensar assim, não é por sendo a vontade de Deus que 70% da população europeia morreu. Era a vontade, simplesmente o quê? O homem, pela sua falta de higiene, por não se cuidar, né, que vai provocar a doença, que vai aumentar esse índice. Então, eles perceberam o quê? Que não existe uma vontade assim de Deus. Tudo que acontece é uma consequência das nossas atitudes, das nossas ações. Então, isso vai ter uma nova visão de mundo. As pessoas elas passaram a acreditar mais na ciência, mais na razão, procurar estudos científicos. Então, nós vamos ter as primeiras explicações mais racionais do porquê das doenças, buscar a origem dessas doenças, a origem dos problemas, para tentar saná-los. Porque eles então pensaram o quê? Nós não queremos que a humanidade passe por isso de novo. Então, nós temos que nos tornar pessoas melhores, mais evoluídas. Então, esse renascimento, ele vai se dar na literatura, as pessoas vão buscar aprender mais. Então, o que nós chamamos de espírito científico, né? Nós vamos ter 3 grandes cientistas aqui, pensadores, que eles vão alavancar esse pensamento, que é o Nicolau Copérnico, que ele que criou essa teoria de que a Terra era redonda. Antes acreditavam que a Terra era plana, né, achatada. Nós vamos ter o Johannes Kepler, que era um astrônomo matemático, e o Galileu Galilei. Também um pouquinho mais para frente vai surgir uma outra figura aqui muito importante, que é o Leonardo da Vinci. Então, assim, os estudos da medicina também vão se ampliar nessa parte. As pessoas vão tentar entender o funcionamento do corpo humano. Então, toda a ciência, ela vai voltar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e tentar buscar respostas significativas, né, para tudo o que acontece. Então, a arte, ela também vai impulsionar isso aí.
Como vocês já viram comigo, né, já falei isso para vocês algumas vezes, e também a professora de arte também já falou diversas vezes, né? Toda vez que o artista ele pinta algum quadro, ele cria uma obra, né? Ele está tentando transmitir uma mensagem para alguém. Então, qual seria a mensagem que esses artistas, esses pesquisadores tentaram transmitir nessa época? Valorize o ser humano. O ser humano é o centro. Tudo parte em torno do ser humano. Né? Então, nós vamos ter a difusão de várias ideias. Nós vamos ter o surgimento do álcool pela sociedade muçulmana, que foram eles que inventaram, né? A aquisição de hábitos de higiene mais eficazes. Vai ser descoberto técnicas assim para se prevenir o tétano, que era uma doença que matava muitas crianças e até algumas mulheres durante o parto, né? Que no passado era chamado de mal de 7 dias, porque as pessoas as crianças demoravam em torno de 7 dias para morrer, né? Por isso que no passado a mortalidade infantil era muito grande. Então, no Renascimento, nós vamos ter várias invenções. O Galileu Galilei, ele vai inventar, por exemplo, as lentes de óculos. Tudo isso estudando o quê? O funcionamento do corpo, né? Também não se permitia no passado de que nas aulas de medicina se estudasse o corpo humano. Não se podia mexer em cadáveres, né? Não se podia fazer pesquisas com pessoas que já morreram, no corpo de pessoas que já morreram. E a partir do Renascimento se pode. Então, foram descobertas doenças do trato circulatório, problemas de circulação, problemas de pressão, como se controlar, como se prevenir. Surgiu os óculos, né, que eu já expliquei para vocês, para facilitar a vida de pessoas que têm uma deficiência visual, né, tem algum tipo, né, de deficiência visual. Então, também eles passaram a valorizar as doenças, a prevenção. E nós vamos ter assim, como artistas, os principais desse período, isso aqui está na página 44 do livro de vocês, o Leonardo da Vinci, que eu já citei para vocês, o Michelangelo Buonarroti, o Rafael Sanzio e o Tiziano. Então, esses daqui são os de maior destaque. Lógico, tem outros, né? Mas esses daqui vão ter o maior destaque. A produção maior de obras vão ser dele mesmo. Então, esse período, né, teve esse desenvolvimento da ciência, da técnica, da qualidade de vida das pessoas. Então, pessoal, esse conteúdo que eu estava explicando para vocês, ele vai encerrar na página 46. Eu não tenho como precisar certinho, né, quanto tempo que a gente vai ficar ainda assim, né? Mas assim, eu quero ressaltar, pessoal, o empenho na conclusão das atividades, né? Se cuidem, mantenham os hábitos de higiene que a Organização Mundial de Saúde está descrevendo como correto. Se eles estão, a maioria, repetindo isso, podem ter certeza, eles são pessoas que estudaram, se prepararam para isso, né? Eles têm muito embasamento para isso. Então, assim, toda vez que as pessoas não seguem o que esses especialistas falam, a gente tem muito problema, como aconteceu com a peste negra na Europa, como aconteceu com a gripe espanhola, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, como aconteceu com a H1N1, que aconteceu depois, que é mais recente, e como está acontecendo hoje. Então, pessoal, se cuidem, procurem estudar, procurem concluir as atividades de vocês. Qualquer coisa, vocês podem sanar as dúvidas de vocês no grupo. E agradeço a colaboração de vocês.